Olá, boa noite. Hoje a TV Manaíra estreia o Paraíba SA, um programa com conteúdo exclusivo de economia, mercado, negócios e empreendedorismo do nosso estado. Eu vou estar aqui com você todo sábado, trazendo assuntos de interesse do mundo empresarial e do mundo do trabalho. Neste nosso programa de estreia, a gente vai falar sobre crise e carreira. Vamos trazer aqui para o estúdio os especialistas para falar como se reinventar na sua profissão. E a gente vai trazer também um case de sucesso, as Empadinhas Barnabé, uma empresa que começou com uma carrocinha de praia e hoje expande por franquias em todo o Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Paraíba SA, que começa agora. Em função da crise econômica, o Brasil deve ter em 2016 o pior índice na criação de empregos, de acordo com um estudo internacional, se comparado a outros 43 países. Para quem trabalha, é muito importante entender esse momento e também cuidar da própria carreira. Para falar sobre esse assunto, a gente chamou aqui no estúdio do Paraíba SA dois especialistas no assunto. O economista Laércio Cerqueira, doutor em Economia Regional da UFPB, e a treinadora comportamental e Master Coach Israela Ramalho. Sejam muito bem-vindos. Laércio, para começar nossa conversa, eu quero falar um pouco de cenário. De acordo com alguns estudos, o Brasil está na UTI ainda, mas parou de piorar. Juros em alta, renda em queda e o temido desemprego, ou seja, não se estabilizou. Como é que a Paraíba está em relação ao Brasil diante dessa realidade? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos em casa. É uma grande satisfação estar aqui nesse programa de estreia. Difícil essa missão de vocês no sentido de falar economia com a linguagem popular e é muito bacana a TV Manaíra e o Paraíba SA. Eu tenho certeza que vai exercer isso com maestria. Bem, André, ainda é negativo o cenário. A gente não tem boas perspectivas. São 12% de taxa de desemprego e como é um setor que é diretamente influenciado, é o primeiro que entra na situação ruim, no sentido negativo, no momento de crise, também é o último a sair. Então, esperamos que isso ainda demore um pouquinho. A Paraíba, infelizmente, anda no mesmo sentido. Até porque o carro-chefe da economia paraibana é o setor de serviço, bastante afetado nesse momento. Israela, como é que os especialistas têm orientado os profissionais diante dessa realidade que o Laércio explicou para a gente? Como é que as empresas têm se adaptado a esse novo momento e recrutado os profissionais que, de fato, agreguem a essas organizações? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande fazer parte desse programa que vem para presentear a nossa Paraíba com assuntos tão importantes, falando sobre empregos, sobre empresas, de uma forma realmente acessível a todos e tornando possível a evolução do nosso estado. Então, pensando em evolução sua, na sua evolução, seja da sua empresa, seja você como profissional, é fundamental entendermos que no momento em que existe crise, tanto as empresas quanto as pessoas se adaptam. As empresas, elas buscam se diferenciar, inclusive na forma de captar novos talentos. Além disso, também, como elas vão reter os talentos que já existem. Então, elas vêm, sim, dinamizando tudo isso, modificando e até entendendo que a forma antiga de captar currículos e realizar entrevistas já não é mais suficiente. Então, dinâmicas são aplicadas, técnicas diferenciadas também são utilizadas. A captação pela internet é muito grande, então não é mais simplesmente aquele sistema de antes que era deixar currículos nas recepções das empresas. A internet hoje ela é capaz de lhe expor como funcionário, como profissional, muito mais do que você de fato pode imaginar. Por isso, devemos saber utilizar esse veículo da melhor maneira possível, nos expondo os nossos grandes potenciais para que as empresas possam nos ver. Não simplesmente montar um currículo interessante e deixar nas empresas. A repórter Lilian Queiroz conversou com dois profissionais que perderam o emprego com a crise econômica e agora precisam se recolocar no mercado de trabalho. Vamos assistir? João Paulo é uma das 11 milhões de pessoas que estão desempregadas no país.
O dado do IBGE mostra a corda bamba na economia e a escassez de vagas por causa da amarga crise. Fora do mercado de trabalho há quase 3 meses, o jovem que trabalhava como supervisor de vendas em um supermercado ficou abalado ao receber a notícia. Você tem suas contas, você tem seus orçamentos que você faz baseado naquele salário. E daí quando você faz, você fica com uma grande interrogação de como vai ser. E devido ao momento que o país está passando, dessa crise, dessa turbulência, dessa coisa toda, a gente fica meio que triste. Com o tempo livre, ele se dedica cada vez mais aos estudos. Está no 3º semestre de teologia. Mesmo graduado em administração de empresas e ter mais de 10 cursos na área, não está sendo fácil se recolocar no mercado de trabalho. Aliás, o currículo gabaritado tem sido uma barreira para voltar ao batente. Está um pouco complicado, sabe? Acho que as pessoas não querem tanto ter uma pessoa que tem um curso de administração devido ao valor, ao custo que vai se manter, então o salário, dá uma profissão superior, dá um cargo inferior, fica complicado. Moisés também está à espera por uma vaga no emprego formal. Ele tem apenas o ensino médio e apostou na paixão pela fotografia. Fez um curso na área e há 5 anos está no mercado. Foi dispensado de uma empresa de eventos em 2013 e até hoje trabalha somente como freelancer. Eu tento me reinventar cada dia mais. Procuro deixar o meu contato em uma casa de eventos, procuro parentes, procuro amigos de amigos. Quando as portas se fecham, o momento é de cautela. Sempre surgem aquelas dúvidas, aquele desânimo, a preocupação com a família, em pagar as contas. Como se estruturar para voltar a ter voz no mercado de trabalho. Um coach pode te ajudar a acelerar resultados para ter aquela boa ideia. Maurício é Master Coach na área executiva. Atende muitos profissionais que estão, digamos, perdidos no campo profissional. Ele explica que o coaching auxilia para traçar metas e despertar objetivos de evolução no trabalho. No processo de coaching, qual é a nossa função? Identificar o estado atual da pessoa, do profissional. Como você está agora, como você chegou até aqui e qual é o teu objetivo, ou seja, eu quero levar você de um ponto A até um ponto B, que é um objetivo profissional seu, na sua carreira dentro da sua empresa, ou numa mudança de carreira, numa mudança de emprego, de carreira, ou mesmo você querendo atingir objetivos diferentes do que você já tem atingido até hoje. E ele dá uma dica valiosa na hora de montar um currículo. Qual é a primeira coisa que tem que ser feita? Identificar o que foi que você fez de melhor na sua vida profissional até agora. Avalie isso, avalie e use isso a seu favor. A montagem de um bom currículo baseado em experiências, experiências adquiridas. Experiência não é só eu trabalhei nessa empresa de tal ano a tal ano, isso é muito pouco, isso todos os currículos têm. Dentro daquela empresa, o que foi que você desenvolveu de importante? Que função você ocupava e o que foi que você desenvolveu de forma sucinta, O que foi que você desenvolveu de importante naquela empresa? Pois é, João Paulo e Moisés sabem que tem potencial, por isso fazem jus àquele velho ditado. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. É verdade, o Brasil não desiste nunca, então também estou esperando. São os brasileiros que não desistem nunca, né? Israela, o Master Coach Maurício Guimarães, ele deu boas dicas ali para o João e para o Moisés. Ele falou em acionar a rede de contato, montar um bom currículo e apostar no que faz de melhor. Que outras dicas valiosas que você pode dar para o João, para o Moisés e para o pessoal que está de casa, além dessas que ele deu, tanto para quem tem um currículo já muito qualificado, quanto para quem ainda não tem lá muita experiência profissional? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que toda crise é, na verdade, uma grande oportunidade. Quando nós colocamos a nossa mente para entender isso, aí a gente começa a ir pelo caminho certo. Aí realmente a gente está começando a trilhar o caminho do sucesso. Então, observando, uma grande oportunidade de mudança é quando você aí precisa sim se planejar, definir de forma organizada por onde você vai ir, para não ficar simplesmente entregando o currículo por uma profissão que você nem sente prazer, nem gosta de fato. Se é necessário, inclusive, realizar uma mudança, que momento perfeito para isso. Então,
é importante você sentar assim, separar um tempo do seu dia, da sua semana e fazer um levantamento do que você mais gosta, do que você mais quer fazer. E para isso você chega a um ponto em que você vai definir uma imagem. Essa imagem pode se traduzir, inclusive, como um quebra-cabeça, onde você vai definir uma imagem final, uma foto que você quer ver, aonde você quer se ver. E aí é como se você tivesse ali ao seu lado um quebra-cabeça com essa imagem. E como um quebra-cabeça, a gente faz como? A gente vai colocando pecinha por pecinha para montá-lo e fazer com que, no fim de tudo, a gente consiga ver aquela imagem perfeita, organizada, cheia de brilho, cheia de cor e com muito sucesso. E o que é que significa montar esse quebra-cabeça? Significa que você, com essa imagem final, você vai definindo, delineando todo o seu planejamento. E aí entra questão orçamentária, questão de tempo e tantas outras questões familiares e onde você vai entender qual é o contexto em que você está de fato inserido e para onde você tem que ir. Definindo as suas prioridades para que você consiga, no fim desse prazo, que você deve determinar um prazo, inclusive, para poder ver a sua foto ali revelada e montada no seu quebra-cabeça. Nosso personagem falou, né? Eu preciso me reinventar. Todo mundo fala isso hoje, eu preciso me reinventar, me repaginar. Isso é muito subjetivo, né? Como é que de fato isso acontece? Como é que se repagina? Como é que se reinventa? Para se reinventar é preciso primeiro ter coragem. É preciso, muitas vezes, vir à necessidade. Por isso que eu digo tanto que, nesse momento de crise, é importante entendermos a oportunidade. Porque quando nós estamos naquela zona de conforto, dificilmente a gente vai se expor, a gente vai querer modificar alguma coisa na nossa vida. Então, quando vem a necessidade, é quando a gente começa a ter a coragem, a ter o ímpeto, a energia necessária para se repaginar. E aí, para se repaginar, é de fato fazer diferente. Como é que você quer ter resultados diferentes, melhores, fazendo a mesma coisa de sempre? Não há como. Laércio, a Lilian deu um dado ali bem assustador, né? São 11 milhões de desempregados, de acordo com o IBGE, esses dados são de junho desse ano. Quando é que vão abrir, de fato, finalmente, a janela das oportunidades, as portas da esperança do emprego? Será que a gente vai ter que esperar as eleições municipais para as empresas retomarem os investimentos? Olha, Andréa, é realmente complicado esse momento, né? Como eu falei, o setor emprego geralmente é o último a sair da crise, né? E a gente está passando por um problema muito difícil que é a indefinição política. E qualquer avaliação nesse momento, qualquer previsão é chute. Até porque, assim, você vai encontrar, lógico que economistas de um lado, economistas de outro, com previsões positivas, negativas. No entanto, isso está embasado por questões ideológicas, políticas, na verdade. Como não é o nosso caso aqui, essa análise ideológica e política, eu prefiro particularmente ter cautela com relação a qualquer tipo de previsão. A definição com relação ao impeachment é que vai definir. A variável mais importante desse modelo econômico, seja ele qual for, é confiança. O mercado precisa adquirir confiança, de fato, no novo governo ou no governo anterior, que pode voltar, para que se restabeleça as condições necessárias para um cenário econômico, principalmente na área trabalhista, positivo. A gente continua essa conversa, vou pedir licença para vocês. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com Paraíba S.A.